Olá pessoal, eu sou o professor Anastácio do canal Professor Conectado. Estou trazendo mais uma videoaula aí para o canal e para você também. E o tema dessa videoaula é a equação do segundo grau, tá? Importante assunto aí estudado no ensino fundamental e médio. Mas desde já, pedindo seu like, inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar uma videoaula nova no canal. Irei estar postando sempre, como eu sempre digo, tá? Como mencionei na introdução da videoaula, o assunto é a equação do segundo grau, tá? E eu irei fazer, mais um exercício aí envolvendo esse importante assunto aí, de maneira simples e prática, você entender, tá? E eu tenho uma situação aqui no meu quadro e ela diz o seguinte, ó, determinar o conjunto de solução da equação. E aí, se você observar, realmente tem uma equação aqui, não é isso? Olha lá, ó, 9x ao quadrado menos 1, que é igual a 3x menos x ao quadrado, tá? Bom, copiar um pouquinho mais embaixo aqui, como é de costume, né? Pra gente visualizar e resolver, né? Mais fácil, não é isso? Então, ó, copiando igualzinho, tá lá, eu sempre falo, né? Olha lá, ó, 9x ao quadrado, do jeitinho que tá lá, sem mudar nada, tá? E depois vem, ó, menos 1, muito atento com os sinais, né? Porque se trocar algum sinal também dá uma zebra danada, né? E aí vem, ó, 3x, e aí depois menos x ao quadrado, ó, copiando igualzinho tá lá, né? Bom, e se você observar, eu tenho essa equação aqui do segundo grau, porém ela não está escrita na forma normal da equação do segundo grau. Nós já sabemos que a forma normal dela, os termos ficam tudo antes da igualdade e depois da igualdade vem o zero, não é isso? Então o primeiro passo é escrever na forma normal, né? Trocar os termos que estão depois da igualdade para antes da igualdade e lembrar você que sempre que trocar de lado muda o sinal, não é isso? O sinal de operação do número, não é? Bom, então aqui nós fazendo o seguinte, ó, repetir o 9x ao quadrado, né? Lá, ó, 9x ao quadrado, ele já está lá antes da igualdade e vai ficar. Eu vou repetir esse menos 1, que já está aqui também, olha lá, ó, antes da igualdade, e agora eu vou passar o restante, né? Os outros, que estão depois da igualdade para antes, ó. Vou passar esse aqui, qualquer um que eu passar não tem problema não, porque eu já não coloquei na ordem ali mesmo, né? Próximo do outro, então, ó, passando esse 3x, ele vai ficar o menos 3x, e passando esse menos x ao quadrado, ele vai ficar mais x ao quadrado, né? Bom, como eu não coloquei eles próximo um do outro, né, o semelhante, né, o único semelhante aqui eu tenho é esse e esse, ó, mas não tem problema não, a gente marca eles aqui, ó. Esses dois são semelhantes, ó, são os dois que nós vamos juntar, né, somar ou subtrair. No nosso caso aqui nós vamos somar, não vamos? Olha lá, ó, 9x ao quadrado mais x ao quadrado vai ser o quê? 10x ao quadrado, não é isso? É os dois que são semelhantes, não é isso? Bom, e aí depois eu tenho, ó, menos 3x, porque agora nós já vamos escrever a equação na forma normal dela, na ordem certinha dos termos, né? E aí, o último aqui, o menos 1, que é o termo independente, não é isso? Olha lá, ó, que é o termo C, não é isso? Que representa o coeficiente C. Então, eu tenho, ó, o coeficiente A, o B e o C. Aí, agora tem uma equação do segundo grau, completinha, na ordem, bonitinho lá, né? Agora é só resolver, né? Primeiro, identificar os coeficientes, né? Que nós vamos usar a forma resolutiva de Bhaskara, não é? Desmembrada. Primeiro nós vamos calcular o delta, depois a parte do x, que é o x', x2', não é isso? Bom, então primeiro identificando, ó, eu tenho o A, que vale quanto? 10, né? Eu sempre falo, ó, é o número que está acompanhando esse x ao quadrado aqui, não é isso? Então esse coeficiente aqui, ó, 10. O B é o termo, é o coeficiente que está acompanhando esse termo aqui, ó, o x, né, que tem o expoente 1, não é isso? Olha lá, ó. E no nosso caso aqui ele vale menos 3. Então tem que colocar o sinalzinho, pode esquecer não, tá? O termo C, o coeficiente C, né, é o termo que, independente da variável x, olha lá, tá vendo? Ele está sozinho, então, menos 1, certo? Pronto. Identifiquei, né, os coeficientes, os valores das variáveis, né, A, B e C, dos coeficientes. Agora usar o delta, né? Que nós vamos escrever a fórmulazinha dele, como é de costume sempre, né? Eu sempre falo, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Bom, para você decorar, né? Então, substituindo na fórmula, ó, no lugar do b, agora eu tenho um valor ali, ó, menos 3, ó, com sinal, né? Então, tem que colocar um parênteses, ó, para indicar que o menos também está sendo elevado ao quadrado, não é isso? Então, menos 4 vezes o A vale 10, olha lá, se você observar, então, lá 10, e o C vale menos 1. Tem que pôr um parênteses também, né? O cinto de segurança aqui que eu sempre falo, ó, para separar os sinais aqui para eles não brigar, né? Eu sempre falo isso, né? Bom, brincadeira, né? Resolvendo. Primeira potência, ó, menos 3 ao quadrado vai ser quanto, hein? Mais 9, que é menos 3, menos 3, né? Tranquilo. E agora aqui, ó, eu tenho, ó, menos vezes mais, mais, ó. E aí vem a multiplicação, ó. 4 vezes 10, 40. Vezes 1, 40, né? Continua, né? Não mudou nada, né? Porque vezes 1, né? Pronto. Aí agora somar aquilo ali, ó, tranquilinho, ó. Meu delta agora tá diferente, né? Apareceu 1,49, até que enfim, né? Porque só tava fazendo com 25, né? Mas também é simplesinho, né? Para tirar a raiz, né? Segunda parte, né? Parar de conversar. E aí,
escrever ela, né? Lá, ó, menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes a. Pronto, agora substituir, né? Na fórmula, nós vamos substituir aqui, ó. Eu sempre faço assim, né? Substituindo primeiro, virado para lá ainda, depois nós vamos virar ao contrário, né? Para resolver, para ficar mais fácil para escrever, né? Ó, simétrico do b. O b aqui é negativo, então o simétrico dele vai ser o quê? Positivo, né? Então é mesmo que você multiplicar, ó, menos vezes menos, mais. Então mais 3, né? E aí, mais ou menos raiz quadrada do delta. Nós vamos indicar aqui primeiro, ó. Raiz quadrada de 49. E aí sobre o 2, né? Olha lá, 2 vezes, cadê o a? O a vale 10, ó, tá vendo? Então, substituiu. Agora nós iremos encontrar, ó, x' e depois o x duas linhas. Vamos virar para lá, né? Bom, aí, fazendo primeiro, né? Resolvendo primeiro aqui. Ah, eu nem resolvi primeiro, então coloquei o x' e o x duas linhas aqui primeiro, mas nós vamos resolver primeiro. Eu vi que estava passando o carro na frente dos bois, né? Passando, como se diz, né? Então, primeiro eu vou resolver aqui, ó. Tem que resolver primeiro, né? Então, virar para lá do mesmo jeito, né? Bom, 3 mais ou menos, né? Raiz, mais ou menos, raiz quase que o mesmo sai, né? Raiz quadrada de 49, quanto que é? Qual o número que é elevado ao quadrado da 49? 7, né? 7 vezes 7, 49. E aí, agora sim, né? 2 vezes 10, 20. Ah, bom, agora resolvi, né? Agora que nós vamos encontrar o x', x duas linhas, ou x1, x2, né? Poderia ter feito ali, mas vamos fazer passo a passo, né? Não vamos passar nada, como diz, não passa o carro na frente dos bois, não, né? Bom, fazer com positivo primeiro. Se você fizer com negativo, não tem problema não. Eu sempre faço com positivo, né? Então, vai ficar, ó, 3 mais 7 sobre 20, né? Olha lá, ó. Aí, o que nós iremos fazer? Resolver, né? Não tem outra alternativa não, né? Eu sempre falo, hein? Bom, 3 mais 7, 10. Aí, 10 sobre 20, ó. E aí, o que acontece? Nós não iremos dividir o 10 pelo 20. Nós iremos simplificar, tá? Só. Simplificando aqui é tranquilo, ó. É o mesmo que você dividir aqui por 10, ou corta esse zero aqui, ó, tá vendo? Pode fazer isso, tá? Aí sobrou o quê? Ó, meio, ó, 1 sobre 2, ó. Pronto, deixa lá. X' ou x1, se você tiver optado por x1, né? Agora, ó, x2, ou x duas linhas, né? Com negativo, cadê o negativo? Então vai ficar o 3, olha lá, ó, menos, nós já achamos a raiz, né? 7, né? Eu tô olhando lá em cima lá, mas tem que olhar aqui, ó, no 7, né? Eita, não está concentrado não, né? Bom, aí, sobre 20. Continuando, x duas linhas ou x2, se você tiver escolhido, né? Eu sempre falo, né? Agora, ó, 4, que 4, ó? 3 menos 7, eu estou querendo falar a resposta já, ó. 3 menos 7 vai dar quanto? Menos 4. Eu ia falar a resposta, não deu nem graça, né? Menos 4 sobre o 20. Também, ó, mesma coisa, ó, nós não iremos dividir o 4 pelo 20. Nós iremos simplificar. Por quê? Porque aqui eu posso dividir por 4 e aqui por 4. Ó, tranquilinho, né? Todos os dois são divisíveis por 4, não é isso? Menos continua. 4 dividido por 4, 1. E aí, 20 por 4, 5. Agora, ó, ele falou assim, ó, determinar o conjunto de solução. Determinar o conjunto de solução. Determinei, olha lá, ó. Só responder, né? Tranquilinho, né? Olha lá. O negativo é menor, então ele vem primeiro, ó, menos 1/5, né? 1 sobre 5. E depois o positivo, ó, meio. Então, o positivo aqui, o meio aqui é maior do que o menos 1/5. Tranquilinho, né? Pronto, resolvi, né? Respondi aí também, né? O que estava mandando determinar, né? Determinei, né? Ah, que confusão, né? Bom, tá resolvido o problema, né? Bom, espero que você tenha entendido, gostado da explicação e aprendido, que é o mais importante, eu sempre digo, né? Bom, deixe seu like aí no finalzinho do vídeo, lembrando você, inscreva no canal também, se você não é inscrito, ative o sininho para você ser lembrado sempre que eu postar um vídeo aula nova no canal. Irei estar postando sempre, principalmente das equações do segundo grau, porque o assunto é amplo, não é isso? E muito obrigado!